Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é segunda-feira, dia 9 de junho de 2025. Vamos iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Iniciando aqui com o índice Bovespa, ele fechou mais um dia de queda, tá? Uma queda de 0,30%. Cotada a 135.699 pontos. Foi o quarto dia consecutivo de queda aqui no índice. Durante o dia, ele chegou a cair bem mais, tá? Mas deu uma recuperada aí durante o dia de hoje. Mas ainda assim fechou numa região negativa, né? A tendência está sendo de queda no índice já há alguns dias. A média móvel de 9 períodos está virada para baixo. Vamos ver se com essa sombra que ficou, né, nesse candle aqui, que denota uma força compradora, né, pode ser que haja uma reversão nos próximos dias e o índice possa voltar a subir, tá? Após essa sequência de quedas aí, depois de ter alcançado, né, na região aqui dos 140 mil pontos. Analisando os ativos da carteira do canal, o Banco do Brasil fechou o dia com uma leve alta, né, de 0,09%, cotado a R$ 21,73. O Banco do Brasil vem numa sequência longa de quedas, né, desde aí do dia 16 de maio, quando os dados foram divulgados, na verdade, na quinta-feira, né, no dia 15, e depois, na abertura do dia 16 para cá, o Banco do Brasil vem despencando, né? A tendência do Banco do Brasil está com viés de baixa, né? Porém, acredito que em breve as ações do Banco do Brasil vão dar uma estabilizada aí nas cotações, né? Porque assim como nada sobe em linha reta, nada cai também em linha reta por muito tempo, né? Então, se a gente observar que desde essa região de máxima, né, a primeira quinzena aqui de maio, houve um baita de um gap de baixa logo após a divulgação dos resultados, né? E de lá para cá, a queda continuou firme e forte, né? Inclusive, se a gente observar aqui, aparentemente, né, olhando aqui no gráfico, essa queda aqui já é maior, né, do que essa queda aqui da divulgação dos resultados, tá? Eu acredito que em algum momento os preços vão dar uma estabilizada, tá? Até porque olhando aqui no histórico, os preços estão chegando numa região de suporte aqui, isso analisando, claro, o gráfico diário, né? Nessa região aqui dos R$ 21, né, existe uma região de suporte e depois uma outra região de suporte aqui nos 20,50. Analisando o gráfico semanal, existe uma região de suporte também nessa região, tá? Então acredito que os preços vão dar uma estabilizada aí nessa região aqui entre os R$ 20 e os 21,50, né? Vamos seguir de olho aí nos próximos dias, nas próximas semanas, para ver como as ações vão se comportar. Meu preço médio aqui em Banco do Brasil está em R$ 26,14. Então percebam, né, que os preços estão bem distantes aqui do meu preço médio de compra. Então, aqui eu vou possivelmente fazer novas compras nos próximos meses para vir reduzindo aqui o preço médio, né, e melhorando a minha posição aqui em Banco do Brasil, né, porque acredito que em algum momento, nos próximos meses, o banco vai se recuperar, né, dos resultados fracos do primeiro trimestre, e aí, consequentemente, né, os preços obviamente vão voltar a subir, e aí eu vou estar comprado nessas regiões aqui, né, e vou maximizar o meu ganho com a valorização das ações. Seguindo aqui com o Banrisul, fechou o dia em queda de 1,45%, cotado a R$ 11,59. O Banrisul está em tendência de queda, né? A média móvel de 9 períodos está virada para baixo.
Olhando aqui nas cotações, Banrisul vem caindo já há vários dias, né? 5 dias seguidos de queda, e não era observado já há algum tempo, né? Eu acredito que esse ano não havia acontecido isso ainda. Então, acho que a última vez que caiu tantos dias seguidos foi por aqui em dezembro de 2024, possivelmente. Temos que ficar de olho, né? Até onde os preços podem ir. Aqui tem uma região de suporte, tá? Dessa região aqui de um fundo anterior, né? Aqui, opa, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, né? Houve uma pequena correção nessa região aqui anteriormente, né? Então aqui se configura uma pequena região de suporte, tá? Caso os preços percam essa região, os preços podem vir, inclusive, aqui para a média móvel de 200 períodos, né? Que é essa linha em branco aqui, na casa dos R$11, tá? Então, o Banrisul já devolveu boa parte dos meus ganhos, né? Ele havia atingido a região aqui dos R$13 no dia 15 de maio. E de lá para cá, né, veio corrigindo, tá? E mais acentuadamente nos últimos dias. Mas aqui eu ainda estou no lucro, né? Meu preço médio está em R$10,37. Eu estou lucrando mais de R$1,20 por ação aqui em Banrisul. O Bradesco fechou o dia em queda de 0,75%, cotado a R$15,84. O Bradesco também está em tendência de queda, né? A média móvel de 9 períodos está virada para baixo. Durante o dia as ações chegaram a cair mais também, mas entrou uma força compradora durante o dia, o que diminuiu, né? Melhorou aqui a situação na queda de hoje, senão a queda teria sido superior a 1%. Bradesco também, essa correção me parece que é mais relacionada a uma possível realização dos lucros de todo esse período, né? Os preços subiram bastante nesse ano, principalmente desde março, né? É natural que haja uma pequena correção aqui para os preços voltarem a subir na sequência, tá? Meu preço médio em Bradesco está em R$11,37. Então, estou lucrando aí cerca de R$4,50 por ação. Banco BMG. Fechou o dia com uma leve alta de 0,27%, cotado a R$3,72. O Banco BMG está oscilando já faz alguns dias nessa região aqui, né? Está sem direcionamento. Média móvel de 9 períodos está estabilizada aqui em 13,72. Então o papel está sem direção. Existe essa região aqui de suporte, né? Mas aqui também já é uma região de resistência. Então a gente tem que aguardar o papel sair dessa região aqui, para cima ou para baixo, né? Para a gente poder ter uma visão mais assertiva de um possível direcionamento do papel. Por enquanto, a gente só fica observando aqui essa questão do banco BMG, né? Meu preço médio está em R$3,85. E indo aqui para o banco ABC Brasil, fechou o dia em queda de 1,82%, cotado a R$ 21,05. Com essa queda de hoje, né, os preços aqui, a média móvel de 9 períodos do banco ABC voltou a virar para baixo, indicando uma tendência de queda. Porém, já existe uma região de suporte aqui, né, próximo aos R$ 21,00, R$ 20,95, mais ou menos. Vamos ficar de olho se ele vai perder essa região de suporte ou se ele vai ter um repique. Embora a tendência inicial seja de queda, né, ele pode cair para essa região aqui dos 20,95 e pode vir também beliscar, né, a média móvel de 200 períodos. Então, um cenário meio complicado aqui para o Banco ABC Brasil também. Meu preço médio aqui no banco está em R$ 21,64, tá? Estou tendo um pequeno prejuízo aqui nessa operação. Analisando a nossa planilha aqui de controle da carteira,
considerando o fechamento das cotações no dia de hoje, estou tendo um prejuízo de 16% em Banco do Brasil, 11% de lucro em Banrisul e 39% de lucro em Bradesco, um prejuízo aqui de 3% em Banco BMG e 2% de prejuízo em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está tendo um prejuízo, né, de 8%, que dá R$ 336 de prejuízo. Isso aqui ele leva em consideração apenas a diferença, né, entre o preço de fechamento do dia de hoje versus o preço médio de compra, né, em cada uma das empresas. Eu controlo aqui também os proventos recebidos por cada um dos papéis, tá? Os proventos que eu já recebi no período, e aí eu tenho a rentabilidade, né? Então, os proventos eles abatem a parte do prejuízo, né? Então, no caso aqui do Banco do Brasil, eu estou com uma rentabilidade negativa em 12%, negativo em 1% em Banco BMG e 2% negativo em Banco ABC Brasil. Já a rentabilidade está positiva, né, em Banco Banrisul e no Banco Bradesco. No geral, a carteira está tendo uma rentabilidade negativa de 4%, que dá R$ 193 negativo. Tá? Então, fazendo o fechamento aqui do dia, encerramos o dia de hoje, né, com patrimônio da carteira do canal em R$ 3.703,15, que dá uma variação negativa de 0,28%, que em termos monetários dá R$ 10,43 negativos. O Ibovespa hoje caiu 0,30%, então no dia de hoje a carteira do canal performou positivamente na casa de 0,02% em relação ao índice Ibovespa, tá? Então foi a primeira vez aí, desde o dia 2, né, de junho, que a carteira do canal consegue superar o índice Ibovespa. Tá? Porém, né, já é o 5º dia consecutivo que a carteira do canal fica em patamares negativos, né? Claro que o índice também, o Ibovespa não está ajudando, né? Porque ele também está caindo nesses últimos dias, com exceção do dia 3 de junho ali, né? Então tem sido os últimos 10, 15 dias têm sido bem complicados aqui para a carteira do canal, porque ele está performando negativamente, né? Mas tenho a expectativa de que nas próximas semanas o mercado vai dar uma melhorada, tá? E a gente vai voltar a performar em campos positivos novamente. A gente tem que aproveitar esses momentos aí de oscilação, né? Para a gente exercitar a paciência, não sair vendendo tudo, se desfazendo das nossas operações, tá? Manter a calma, se possível, fazer novos aportes, considerando a redução das cotações, né? Para melhorar o preço médio. Claro, observando aí os fundamentos das empresas, né? Para lá na frente a gente ter um retorno maximizado aí, a valorização das ações. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço a quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.